geografia, não só a Luíse, quem estava acostumado com a Luíse não vai ver ela aqui, mas eu vou estar tentando ajudar o professor Antônio, nosso querido professor Antônio, de geografia, que vai dar aula Problemas e Soluções Socioespaciais e Ambientais Urbanos nas Cidades Brasileiras. Tudo bem, professor? Tudo bom, professor Tiago? É um prazer imenso estar aqui com você. Seja bem-vindo nas aulas de geografia, né? Porque já deu suas aulas, já está meio que habituando. Como a gente começou, né? A gente começou um ano atrás, né? Meio que trêmulo, mas aí vai se acertando, aí vai ficar tinindo, vai começar a falar as coisas assim tranquilamente. Pode ficar tranquilo, né? Então, nós vamos ter aí uma aula da terceira série do ensino médio, né? Nós vamos falar sobre os problemas socioambientais e como resolvê-los, né? Mas o que nós vamos trabalhar, professor? Vamos lá. Ok, professor, é o seguinte, então a habilidade do currículo paulista é identificar problemas socioespaciais e ambientais urbanos, caracterizando-os e propondo ações para a melhoria das condições de vida nas cidades brasileiras. E a unidade temática, redes e hierarquias urbanas, e o objeto do conhecimento, a revolução da informação e as cidades. Então agora a gente vai ver um vídeo que o professor propôs e eu volto com o Antônio, tá bom? Um abraço aí. Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje o tema é IDS, os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Dividir para conquistar. Vamos ver o que cada palavra significa e assim compreenderemos o que são e para que servem os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Primeiramente, indicadores. De forma geral, são medidas que nos permitem avaliar o andamento e o impacto de determinados eventos ou ações em um ambiente. Por exemplo, se uma escola apresenta um aumento geral de notas dos alunos em todas as matérias, mantendo a mesma metodologia de correção, podemos dizer que isso é um indicativo de que houve melhora na aprendizagem. Vamos analisar agora desenvolvimento. Aqui, o mais importante é destacar que desenvolvimento não é sinônimo de crescimento. Crescimento envolve simplesmente o aumento de números. Por exemplo, vamos pegar a escola de que falamos anteriormente e supor que ela tinha 2.000 estudantes em um ano, e no ano seguinte esse número dobrou. Portanto, houve um crescimento no número de alunos. Estamos lidando, então, com um aspecto quantitativo. Desenvolvimento, por sua vez, envolve crescimento, mas alia a ele aspectos qualitativos. No caso da escola, poderíamos dizer que ocorre desenvolvimento quando, além do aumento do número de estudantes, há também uma capacitação dos professores, ou um programa de coleta seletiva de resíduos, ou uma refeição mais balanceada. Ou seja, houve aumento de vagas, o que é bom, pois dá a mais pessoas a oportunidade de estudar, mas também ocorreu um incremento de qualidade, o que não é facilmente traduzido em números. Por fim, sustentável. Sustentável se relaciona com sustentabilidade. Sustentabilidade é a capacidade dos sistemas naturais da Terra e dos sistemas culturais humanos de sobreviver, prosperar e se adaptar às mudanças nas condições ambientais no longo prazo. Já o termo desenvolvimento sustentável foi consagrado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU. Essa comissão elaborou um relatório estabelecendo a definição e os princípios que lhe dão fundamento. De acordo com ele, desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades. Então, juntando tudo, fica fácil entender os IDS. Eles servem de parâmetro para verificarmos se há um desenvolvimento e se esse desenvolvimento está sendo feito de maneira sustentável em todas as suas dimensões, ou seja, um desenvolvimento que garanta que nossos filhos e filhas, netos e netas, contemplem um mundo onde haja padrões de consumo conscientes, um mundo de maior equidade, transparência, com diversidade cultural e ambiental, entre outros fatores. Só assim evitaremos esses futuros apocalípticos que vemos em filmes de catástrofe, não é mesmo? E mesmo certos mosquitos que saem por aí zicando todo mundo. É por isso que o desenvolvimento deve ser sustentável. E para realizar a pesquisa sobre os IDS, o projeto do IBGE tomou como referência recomendações das Nações Unidas e elaborou 63 indicadores. Esses indicadores buscam, além de caracterizar e subsidiar o processo de desenvolvimento sustentável em nível nacional, expressar a diversidade característica do país. Os 63 indicadores foram divididos em 4 dimensões: ambiental, social, econômica e institucional. A dimensão ambiental contempla 19 indicadores.
Eles se relacionam aos objetivos de preservação e conservação do meio ambiente, considerados fundamentais para a qualidade de vida. Essas questões aparecem organizadas nos temas atmosfera, terra, água doce, oceanos, mares e áreas costeiras, biodiversidade e saneamento. Já a dimensão social é composta por 21 indicadores, que correspondem especialmente aos objetivos ligados à satisfação das necessidades humanas, à melhoria da qualidade de vida e à justiça social. Os 21 indicadores abrangem os temas população, trabalho e rendimento, saúde, educação, habitação e segurança. A dimensão econômica, por sua vez, possui 11 indicadores e trata de questões relacionadas ao uso e esgotamento dos recursos naturais, à produção e ao gerenciamento de resíduos, ao uso de energia e ao desempenho macroeconômico e financeiro do país. Por fim, a dimensão institucional tem 12 indicadores. Ela diz respeito à orientação política, capacidade e esforço despendido por governos e pela sociedade na implementação das mudanças necessárias para que o desenvolvimento sustentável se torne realidade. Os indicadores não são um fim em si mesmos, mas sim um meio para se atingir o desenvolvimento sustentável. Assim, são mais úteis quando analisados em seu conjunto do que quando examinados individualmente. Quando analisamos mais indicadores, cruzando dados, podemos chegar a conclusões ainda mais precisas e a outras até mesmo inesperadas. Não há dúvidas de que é possível encontrar nexos de relacionamento associando quase todos os indicadores apresentados. Não deixe de conferir a publicação. Nela você encontrará muitos dados e informações divididas de maneira didática, contendo ainda diversos quadros, gráficos e mapas. Os dados ali contidos foram obtidos por meio de pesquisas e estudos realizados pelo IBGE e por muitos outros órgãos que atuaram em colaboração. Por hoje é só. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! É isso aí. Então esses indicadores aí são importantes para o nosso dia a dia e tem até o relatório, como foi mostrado no final. E aí vocês podem entrar e acompanhar, porque tem mais e mais, né, muito mais dados aí do que foi apresentado aí, que é só uma síntese aí do que nós temos, tá certo? Vamos lá começar aí falando sobre a segregação urbana ou ambiental, tá certo? Então nós temos aí a segregação urbano-ambiental, que é uma das faces mais importantes da desigualdade social e sua parte promotora. A dificuldade de acesso aos serviços e infraestrutura urbanos, como transporte precário, saneamento deficiente, drenagem inexistente, dificuldade de abastecimento, difícil acesso aos serviços de saúde, educação e creches, maior exposição à ocorrência de enchentes e desmoronamentos, entre outros, né? Soma-se aí menos oportunidades de emprego, particularmente de formal, né, o emprego com carteira registrada, menos oportunidades de profissionalização, maior exposição à violência, à discriminação racial, à discriminação contra mulheres e crianças, ao difícil acesso ao lazer. A lista é interminável, ou seja, tem muito mais coisas aí do que foi citado. Então essa questão aí da segregação urbana tem muito também conjunto com segregações ambientais, né, e é o nosso dia a dia, né? Infelizmente é o nosso dia a dia, né? Muitas coisas já foram melhoradas, se a gente for ver aí no decorrer dos tempos, aí, entre o século XX para o século XXI, mas principalmente aqui no Brasil, nas cidades mais urbanas, principalmente as capitais, precisa melhorar e muito. Como, por exemplo, a moradia, né? Nós temos aí a imagem da moradia, né? E a segregação urbana ela é bem clara nessa imagem aí que nós temos, né? Uma comunidade e, né, uma classe média lá, né? Classe média, classe alta, na região lá do Rio de Janeiro, tá certo? Então isso aí é uma clara imagem, né, da segregação urbana que nós temos no Brasil, que não é só no Rio de Janeiro. Se você pegar aqui em São Paulo, você vai ter várias imagens igual a essa, né, por exemplo, do Morumbi, né, que é considerada aí de classe alta, junto aí com o Real Parque. São vários, eu poderia dar aqui vários exemplos e vocês também conhecem, né? Então é uma rotina que se tem, principalmente nas cidades grandes, que deveria, né, já ter terminado, mas que ainda continua, infelizmente. Vamos lá para a próxima tela. Nós vamos ter aí o que, né, aparece muito aí, principalmente, né, na estação de verão aqui no Brasil, está aí as enchentes, né? O Brasil está entre os 15 países do globo com a maior população exposta ao risco de inundação. Então a informação é do relatório da ONU, né, documentando catástrofes naturais das últimas 2 décadas na América Latina e no Caribe. No estudo de desastres naturais na América Latina e Caribe, o escritório da ONU
para os Assuntos Humanitários, né, o OCHA, aponta as inundações como o tipo de desastre mais comum na região desde o ano 2000. Tem também, lógico que a gente sabe que tem enchentes que são naturais, né, mas tem aquelas enchentes que são provocadas por ações antrópicas, principalmente quando você faz construções em áreas, né, de mananciais, áreas que eram várzeas de rios, né, então, e fora que você tira a vegetação de matas ciliares, o que provoca essa inundação. Porque o leito do rio ele não vai mudar ele vai chover, ele vai continuar com aquele mesma posição no leito do rio. Ser humano muda, o leito do rio vai continuar mesmo. Então, se há um excesso de água, ele vai inundar. Então, isso acontece aqui em São Paulo nas marginais, acontece em vários centros, não é só privilégio, entre aspas, do Brasil, tem em toda a parte do mundo tem esse problema aí de enchentes. Outro problema que a gente também tem é a questão do resíduo sólido e do entulho, que nós andamos aí pelas cidades, né, pelas ruas, né, tá lá acumulando, né, e às vezes fica até vários dias lá. Então, descarte irregular de resíduo sólido, entulho, podas de árvores, né, entre outros materiais em áreas públicas, ele é crime, né? Ele é crime ambiental, é crime civil, tem legislação. Eu sempre falo, né, nas aulas que o Brasil, né, nessa questão ambiental, ele é exemplo de legislação, Tiago. Ele é exemplo de legislação. Só que na hora de, né, punir, na hora de fiscalizar, não tem fiscalização. Então esse é o maior problema que a gente tem aqui no Brasil, né? Não adianta ter a lei e não fiscalizar, não é isso? Eu concordo, eu acho que esse problema da desigualdade também, ele atrapalha bastante essa questão dos lugares em que as pessoas vivem, né? Eu até gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Essas questões aí é o que a gente viu. Ela atrapalha, incomoda e dificulta o crescimento socioeconômico de qualquer região. Não importa se é bairro, não importa se é a cidade, no próprio país, no mundo. Isso aí é uma dificuldade que acontece no mundo todo. É lógico que a gente sabe que tem países mais organizados, né, que tem essa receptação de entulho, se transforma até em processo, né, de coleta seletiva, legislação. Nós temos essa legislação, por exemplo, de coleta seletiva em condomínios, mas são todos os condomínios que usam. Então, são coisas aí que tem que ter fiscalização, né? Aqui no Brasil, se não tiver fiscalização, sabe que a coisa não anda. Mas de legislação, nós somos top exemplo para países até desenvolvidos. Vamos lá para a próxima tela. Nós vamos ter aí, próxima tela, um vídeo. Né? Esse vídeo aí fala, né, lá da cidade de Santos, né, sobre as enchentes como exemplo aí, né, que deve ser seguido aí, né, e aí depende muito aí também do governo. Vamos lá ver o vídeo. Por que acontecem tantas enchentes em Santos? Em primeiro lugar, chove muito na nossa região. Às vezes, as chuvas caem com tanta intensidade que as galerias pluviais não conseguem dar vazão imediata para tanta água. O lixo e entulho jogado pelas pessoas nas ruas, nos bueiros com lixo, também causa inundações. Levado pelas chuvas, o material entope bueiros e tubulações. Com isso, a água não escoa e provoca os alagamentos. Mas não é só isso. Santos é cercada pelo oceano e manguezais. Quando a maré está alta, o mar avança sobre os canais, os rios e as regiões mais baixas da cidade, bloqueando as galerias de escoamento da chuva. Empurrada pelo mar, a água das chuvas retorna pelas tubulações, transbordando bueiros e inundando ruas. O problema piora com as enxurradas que descem os morros. A zona noroeste é a região que mais sofre. Ocupada de forma desordenada, tem o solo encharcado com rios, mangues e canais tomados pelo lixo. Então, né, conhecemos Santos, né, como uma cidade litorânea, uma cidade praiana, né, a cidade de turismo, mas que também tem as deficiências que uma cidade grande tem, principalmente quando se fala. Então, se fala, por isso que eu falei, exemplo, né, que deve ser colocado como um exemplo para se tirar esse costume de se jogar qualquer resíduo sólido e entulho nas ruas. O reflexo volta para o ser humano, né? Então é um reflexo que aí a gente vai ver o índice de cobertura aí
de esgotos no Brasil. Então nós temos aí 38,6% de esgotos não coletados e não tratados, 18,8% de esgotos coletados, mas não tratados, 61,4% de esgotos com coleta, 46% de esgotos coletados e tratados. Então estamos falando aí, né, de século XXI, na qual um pouco mais de 42% do nosso não é tratado. Então, é outro problema grave, o esgoto é grave, os nossos rios são esgotos a céu aberto, né? Precisa ter um tratamento especial. Vamos lá para a próxima tela. Vamos lá para a próxima tela. Aí mostra a extensão dos rios brasileiros comprometido pelos resíduos aí que afetam, né, os nossos rios brasileiros. Então, nós temos aí mais de 1.650.000 quilômetros que tem até 3 miligramas litro, né? Então, está numa posição ainda de bastante limpo, né? Um pouco mais de 25.700 quilômetros entre 3 e 5 miligramas litro, né? Aí já, né, ainda está na questão potável, né? Mas já diminuindo. Aí em amarelo, que aí já é um estado de atenção, um pouco mais de 27 mil quilômetros entre 5 e 10 miligramas litros e mais de 83.400 quilômetros de rios aqui no Brasil, acima de 10 miligramas, né? Não tem o certo é zero, né? Mas sempre vai ter um resíduo, né, de dejetos aí que acabam poluindo os rios, né? Mas a gente viu que, né, ainda temos uma grande extensão aí de quantidade de água nos rios que ainda não poluiu, mas tem que sempre se preocupar nessa situação. Lembrando que são rios aí que estão aí, são rios, não conta os lençóis freáticos, não conta aquíferos aí, e não contam rios intermitentes, né? O que são rios intermitentes? Aqueles rios que secam em alguns períodos do ano, né? E principalmente na região Nordeste. Vamos lá para a próxima imagem, nós vamos lá acompanhar aí, vamos lá para a próxima imagem, que é o transporte público, outra deficiência que nós temos aqui no Brasil e em algumas partes do mundo. Mais de 60 milhões de pessoas nas cidades brasileiras são transportadas diariamente pelo transporte público de passageiros, né? Fundamentalmente, grande parte da população brasileira, o transporte público tem características que o distingue de outros, quais seja a universalidade e a continuidade de atendimento na forma das redes de linhas e itinerários de ônibus ou de sistemas metroferroviários. E o mais importante, está na Constituição Federal, que é um direito do cidadão ter meio de transporte, tá certo? Dever do Estado, direito do cidadão. Vamos lá para a próxima tela, nós vamos ter mais aí a poluição atmosférica, aí, ó. Mais de 80% dos moradores de áreas urbanas, onde a qualidade do ar é monitorada, estão expostos a níveis de poluição que excedem os limites seguros estabelecidos pela OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ou seja, mais de 80% das pessoas no mundo tem esse problema grave, que é a poluição atmosférica, que quem sofre de bronquite, né, asma, essas coisas todas no inverno, piora muito mais aí, né? Para quem não sabe do que eu estou falando. Vamos lá para uma atividade agora, professor? Sim, Antônio, até antes de fazer a pergunta, eu queria lembrar, né, porque acho que é legal essa questão da interdisciplinaridade. Vocês são da terceira série do ensino médio, né, mas na segunda série do ensino médio, em sociologia, vocês devem ter estudado a questão da desigualdade econômica e social. Então, uma questão importante nessa série foi justamente o saneamento, esgotamento, esses índices do IBGE, e tem tudo a ver com essa aula que vocês estão assistindo aqui do professor Antônio, né? Então, agora eu vou lançar a pergunta para vocês já devem ter lido, que é a seguinte: quais problemas socioespaciais e ambientais existem na sua cidade? Um minutinho. Um minutinho, até mais.
Tá aí, pessoal. Espero aí que vocês tenham respondido, né? Aproveitado aí o tempo que nós deixamos para as respostas. Vamos continuar aí, que a aula está terminando e tem algumas coisas para mostrar para vocês ainda. Vamos lá para a próxima tela. Moradia e ações de melhoria. Então, a Constituição define a moradia como um direito social e estabelece em seu artigo 23 a promoção de programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais de saneamento básico entre as competências comuns da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Mas, né, uma situação que é direito do cidadão, né, e dever do Estado aí, tá? Vamos lá para a próxima tela. Nós temos aí coleta e tratamento de esgoto. O que está em verde é a questão aí da coleta, do atendimento adequado. O que está em vermelho é a coleta inadequada. Então nós temos no norte, né, ainda o inadequado, né, na região centro-oeste, na região sul e sudeste já tem uma condição mais adequada, e na região nordeste está na metade aí. Então ainda está deixando a desejar, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que nós aí estamos vendo aí os investimentos estimados para tratamento de esgoto, né? Quanto mais escuro no mapa, mostra maior o investimento, né? Então o menor investimento está na região nordeste e um pouco também na região centro-oeste, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que aí nós vamos ver aí o transporte coletivo, que são ações de melhoria, propostas para o equilíbrio econômico e financeiro, proposta para a melhoria de qualidade dos serviços prestados ao usuário, proposta para a qualificação de infraestrutura, promoção de transparência e qualificar o transporte público como instrumento de desenvolvimento social. Isso é proposta. Muitas dessas propostas não foram, né, ainda feitas. Vamos ver um vídeo rapidinho aí, que aí vai dar tempo da gente ver um vídeo para terminar a aula, tá certo? Vamos lá, até mais. O Brasil é o terceiro maior produtor de resíduos sólidos no planeta. Cada brasileiro gera, em média, um pouco mais de 1 quilo de lixo por dia. E quase metade desse lixo ainda vai para lixões a céu aberto. Para tratar melhor do problema, foi sancionada em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É uma lei que procura fazer com que todos os envolvidos, governos, empresas e cidadãos, assumam suas responsabilidades e deem destinação correta ao lixo. Como a indústria pode fazer a sua parte? O primeiro passo é criar embalagens e produtos com materiais menos poluentes e um design que facilite o reuso e diminua os resíduos. Esses produtos da indústria vão parar na casa do consumidor. Ele pode reduzir a produção de lixo, dando preferência a embalagens menores e reaproveitáveis, trocando sacolas plásticas por recicláveis, separando corretamente o lixo e evitando sujar as ruas. O lixo produzido pelo consumidor é coletado pelo poder público, que deve zelar pela separação correta, para reaproveitamento pelos catadores e pela indústria. A parte orgânica do lixo cheira mal e atrai insetos e outros animais, mas tem valor econômico. Nas usinas de compostagem, ela pode ser transformada em adubo para lavouras e parques. O lixo que sobra depois do reuso e da reciclagem pode ser queimado em usinas de geração de eletricidade. Filtros controlam a poluição atmosférica. Depois de todo esse processo, ainda resta 10% do lixo, em forma de cinzas. Elas podem ser usadas na pavimentação das ruas. Os rejeitos que não podem ser aproveitados devem ser mandados para aterros sanitários controlados, em que uma manta evita a contaminação do solo, do ar e da água. Esse lixo libera gás metano, que também pode ser usado para produzir energia elétrica. O chorume, líquido muito poluente gerado pelo lixo, deve ser tratado como esgoto. Se todos fizessem sua parte, os lixões seriam coisa do passado no Brasil. O debate continua e é o tema da edição deste mês da Revista em Discussão. É isso aí, pessoal. Olha, o final do vídeo é a resposta para todos. Se cada um fizer a sua parte, vai ter várias coisas aí que nós estudamos hoje que não vai mais ter, tá certo? Então cada um faz a sua parte
e aí nós vamos melhorar em muito esse país. Agradeço a todos aí pelo acompanhamento dessa aula. Até a próxima. Agradeço ao professor Tiago pela companhia. Primeira de muitas, eu espero. Tá certo? Que assim seja, hein? Então tá bom. Um abraço a todos. Até a próxima, pessoal. Tchau. Não esqueçam de avaliar a aula, hein, pessoal?